Oi, gente! No vídeo de hoje, eu vou fazer um Arrume-se Comigo, que muita gente pediu pra eu fazer, e eu também vou contar algumas coisas pra vocês, muito importantes, então eu peço, por favor, que vocês não pulem essa parte, que vocês escutem o que eu vou falar. Enfim, eu vou fazer esse Get Ready With Me, e eu vou ir conversando com vocês justamente sobre esse assunto que eu vou falar agora. A minha conta no TikTok foi hackeada hoje, esta manhã, dia 15 de novembro. De manhã, ela foi hackeada por alguém, tá? Essa pessoa hackeou a minha conta, eu não tô com acesso à minha conta do TikTok. Essa pessoa tá pedindo dinheiro, tá? Muito dinheiro pra eu recuperar a minha conta. É claro que eu já entrei em contato com o suporte do TikTok, com o advogado, já fui atrás disso. Eu não sei quando eu vou conseguir ter a minha conta de volta, mas eu sei que eu vou recuperar ela, na verdade, eu já recuperei. Eu queria conversar com vocês sobre isso, que caso vocês verem alguma postagem estranha no meu TikTok, eu vou postar isso também nos meus stories, no meu daily, então é importante que vocês me acompanhem pelas minhas outras redes sociais, no caso, o Instagram, porque eu vou ter que falar sobre isso lá, depois que eu fizer esse vídeo, enfim. Então hoje eu vou conversar com vocês sobre isso e sobre como a gente pode lidar com imprevistos, porque esse foi um puta de um imprevisto, tá? Eu fiquei muito nervosa quando eu vi isso, eu fiquei muito nervosa, então eu vou conversar um pouco com vocês, vou contar pra vocês como isso aconteceu e como que eu lido com isso, como que eu lido com imprevistos atualmente, como eu parei de ser, sabe, tão... Tipo assim, se isso tivesse acontecido em outro momento da minha vida, eu ia estar completamente perdida, eu ia estar muito mal. Então, por isso que eu acho importante conversar sobre isso. E daí eu vou fazer um Get Ready With Me, porque não vou deixar isso me abalar, of course. Então eu vou me arrumar junto com vocês. Então, vamos começar fazendo a minha maquiagem. Vou ir mostrando pra vocês, vou conversando, vou falando como eu faço o passo a passo da minha maquiagem. E é isso. Então vamos lá, vamos começar com a minha preparação de pele. Eu tiro aqui o meu piercing pra ele não me atrapalhar. Preparação de pele, hidratação é a parte principal. Eu uso esse hidratante da Nivea pra ficar bem hidratada a pele. Esse hidratante, ele é muito hidratante, então eu recomendo, caso você tenha pele oleosa, enfim, eu não recomendo você usar esse creme todos os dias, mas ele é muito bom pra esse tipo de coisa, pra hidratação da maquiagem. E eu até espalho ele com uma esponjinha pra ele fixar bastante a minha pele e também não ficar nada em excesso, sabe? Enquanto isso, eu vou contar pra vocês como isso aconteceu. Primeiro que eu fiz uma coisa que eu não recomendo vocês fazerem, que eu coloquei o meu e-mail na minha biografia do meu TikTok. Porque eu pensei, que eu não precisava criar um e-mail só pra parceria, porque realmente bastante gente me mandou mensagem no e-mail. E daí eu pensei que eu ia deixar o e-mail ali pra caso alguém tivesse interesse em me chamar e tal. Não façam isso, porque daí eu recebi um e-mail supostamente do TikTok, tá? Recebi um e-mail supostamente do TikTok que tava dizendo pra eu confirmar a minha conta. E eu pensei, como eu monetizo o TikTok, é normal o TikTok querer verificar a minha conta. Só que eu não pensei que, o TikTok nunca tinha verificado a minha conta por esse e-mail. Ele nunca tinha verificado a minha conta assim. E eu não associei que poderia parecer estranho, entendeu? Eu não associei. E daí eu comecei a verificar a conta e enfim, né? E daí coloquei a minha senha, o meu e-mail, o meu número. Eu não percebi que poderia ser muito horrível, que em vez de mandar uma mensagem e tal, veio uma ligação falando o código. Mas eu achei, e isso nunca tinha acontecido também, tá? Eu só não associei as coisas. Mas daí eu pensei que, sei lá, gente, eu não pensei que ia ser um golpe, tá? Eu não pensei que iriam hackear a minha conta. Então, realmente, nesse quesito, foi isso, entendeu? Foi isso. Agora eu vou passar a base. Eu tô passando base, normalmente eu só passo o meu corretivo da Natura, esse aqui. Mas eu vou passar essa base porque eu quero que ela acabe logo, porque ela tá quebrada a embalagem, eu não aguento mais. Então, às vezes eu passo base, às vezes eu não passo, às vezes eu passo só o corretivo. Mas hoje eu vou passar a base e uma dica muito importante pra você, se você tem base em bastão, em vez de passar ela diretamente na sua pele, que o acabamento não fica bom, você já deve saber disso, passa aqui, ó, na sua mão. Essa base, ela é bem cremosa, ó, tá vendo? Ela já é bem hidratante. Por isso que é melhor até espalhar o hidratante com, né,
a esponjinha. E aqui a gente já vai meio que aquecendo o produto. E daí eu venho com a esponjinha e dou uma molhadinha nela com... Oh! Wait. Tô esquecendo uma parte muito importante. Primer, tá? Eu já tava esquecendo, gente, que eu tava focada ali contando pra vocês. Eu uso esse primer aqui da Ruby Rose. Ele é muito bom, esconde bastante os poros. Tô querendo testar novos primers também, mas por enquanto eu vou usar esse. Daí eu coloquei o código que eu recebi e daí apareceu uma mensagem, ai, Creator Support, porque o meu código não tava fazendo o trabalho dele, ele tava falando que o código tava incorreto. Daí eu recebi uma mensagem, eu pensei, aqui que eles vão me enviar o código, né? Mas daí ele falou, hello, não sei o que, eu vou deixar o print aí na tela pra vocês verem. Hello, Giovanna 8, que é o meu user, né? Eu hackeei a sua conta. Eu fiquei, oi? Como assim? Eu recebi, né, essa mensagem, e daí quando eu fui entrar no meu TikTok, a conta tava hackeada. Eu não conseguia mais, no caso, entrar na minha conta, ela tava... enfim, não tava mais aparecendo, né? Daí eu fiquei muito desesperada. Gente, tudo isso hoje de manhã, tá? E daí eu comecei a ficar muito desesperada. Eu chamei a minha mãe, eu falei, olha isso, hackearam minha conta, meu Deus, e agora? Daí eu liguei pro meu namorado também. Eu liguei pra ele, desesperada, falando que tinham hackeado. Daí ele começou a fazer as coisas... tipo, tentar verificar, daí a pessoa já tinha mudado o Instagram não, já tinha mudado o e-mail, já tinha mudado o número, eu não tava conseguindo fazer nenhuma verificação com o número, com o e-mail, enfim, porque a pessoa já tinha, né, já tinha trocado todas as minhas informações. Aí eu esqueci de hidratar essas partes aqui. Como é primavera, eu tô com muita rinite. Ai... Nossa, pra que isso, Giovana? Daí essas partes aqui estão bem ressecadas. Daí, né, tipo, o meu namorado falou que ele não tava conseguindo... acessar também a conta. Daí eu comecei a ver uns vídeos das pessoas falando que elas tiveram que entrar com BO, com processo jurídico. Daí eu comecei a ficar muito nervosa. Daí eu chorei bastante. Na verdade não foi bastante. Eu chorei e fiquei muito triste ali no momento. Tava super nervosa, né, realmente. Eu comecei a pensar, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, e agora, e agora, e agora, e agora? Assim, completamente, né, acelerada, enfim. Daí veio, assim, uma luz e eu pensei, não, eu já recuperei a conta. E daí eu comecei a afirmar, roboticamente, eu já recuperei a conta, tá tudo bem, a conta é minha, eu recuperei a conta hoje, tá tudo certo, a conta é minha, eu já recuperei a conta, eu já recuperei a conta. Fiquei afirmando isso, parei de chorar, comecei a ficar menos nervosa. Agora o contorno, tá, gente? O contorno, parte mais importante da make, como eu sempre falo. Afirmar, gente, roboticamente, porque assim... As afirmações, elas podem ajudar muito vocês, não só no quesito de suas manifestações, mas também no quesito da ansiedade, sabe? Quando você fica meio desesperado, quando você fica triste e tal. As afirmações têm esse poder de te ajudar a ficar calma, a saber que tá tudo bem, a confiar, entendeu? A confiar, porque você sabe que já é seu e que tá tudo bem, e isso vai te deixar menos nervosa automaticamente. Então eu comecei a afirmar isso e eu fui ficando menos nervosa. Daí o meu namorado conseguiu fazer um ticket ali no TikTok pra confirmar que a minha conta tinha sido hackeada. Daí eles falaram que a minha conta foi bloqueada. Eu espero que ela tenha sido bloqueada mesmo, porque eu fiquei cagada da pessoa vender a conta ou, sei lá, começar a apagar meus vídeos, entendeu? Mas sempre afirmando que tava tudo bem e afirmando que eu sou protegida, que eu tenho os meus guias espirituais do meu lado, que eles estão comigo, que eles estão me protegendo. E sempre também eu já comecei a pensar no lado bom das coisas, tá? Porque se isso aconteceu, é porque tinha que acontecer, porque eu vou tirar algum proveito disso, eu vou tirar algum ensinamento disso. Então eu sempre gosto de repetir esse tipo de coisa quando alguma coisa fora do comum acontece. Quando acontece algum imprevisto, ou alguma coisa que me deixa mal, alguma coisa que me deixa meio desesperada, eu afirmo isso, entendeu? Que sempre você vai tirar alguma coisa boa das situações. Sempre. Então se você começar a pensar desse jeito, a sua vida vai melhorar. E como eu sou uma bruxa, é claro que eu já comecei a afirmar sobre os meus guias espirituais, que eles estavam do meu lado. Daí isso me acalmou muito também quando eu
parei de ficar nervosa e lembrei, né, que os meus guias estavam comigo, que tá tudo bem. Isso foi me acalmando também. Agora eu vou fazer o contorno do nariz e, enfim, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Eu pego um pincel, daí eu faço aqui. Já dou uma leve espumadinha, tá vendo? Pego mais um pouquinho. Faço aqui. Aqui. E aqui eu faço uma bolinha. Porque eu sinto que levanta. Como o meu nariz ele já é meio arrebitadinho, eu sinto que levanta ainda mais e fica bem desenhadinho o meu nariz. Enfim, e sempre passo na boca, né, gente? Pra ficar bem bocuda. Enfim, como eu não sou boba nem nada, meu namorado já tinha feito o ticket do bagulho do TikTok, já tava verificando as coisas com o suporte do TikTok. E eu já tava mais calma. Eu peguei o meu baralho cigano, tá? Que agora eu também estou aprendendo baralho cigano. E tirei algumas cartas, tá? Eu não me lembro quais vieram exatamente, mas veio, tipo, a carta do rato. Veio a carta é das estrelas, né? Veio a carta das estrelas também, que eu senti que foi por conta dos meus guias estarem ali comigo. Veio as nuvens, não me lembro direito o que veio, mas veio bastante coisa dizendo que eu podia ficar calma, que a minha conta já estava recuperada. No caso, eu não fiz uma pergunta tipo, eu vou recuperar minha conta, quando que eu vou recuperar minha conta? Porque não existe isso, tá? Se eu falei que se eu afirmo que a conta já está recuperada e que a conta já está nas minhas mãos novamente, eu não vou ficar atrapalhando a minha manifestação falando, que nem eu falei no vídeo do tarô, né? Eu não vou ficar atrapalhando a minha manifestação falando, fazendo esse tipo de pergunta. Então eu pedi como que eu poderia lidar com essa situação, sabe? Tipo, alguma luz, assim, de como eu poderia lidar com a situação pra eu não ficar ansiosa. Porque eu sei que a conta já voltou pra mim, né? A conta já voltou pra mim e tá tudo certo, tá? Então, e daí vieram essas cartas, eu já fui me acalmando mais, sabendo que os meus guias estão ali comigo e que não tem o que eu me preocupar, porque a conta já é minha. E eu já fui passando, assim, o meu nervosismo. Eu continuei afirmando, assim. Agora é o corretivo. Eu vou passar aqui, 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 aqui nesse negocinho. Aqui, aqui. E eu espalho com o pincel. Daí a gente começou a fazer as coisas que o suporte do TikTok tava pedindo, né? Tipo, algumas coisas pra confirmar a minha identidade, né? O TikTok foi super rápido, inclusive pra me responder. Os vídeos que eu vi muita gente falando que, tipo, demorou, sabe? Mas é óbvio que eu já tava afirmando que não ia demorar nada. Na realidade, eu já tava afirmando que eu recuperei a conta hoje, né? Então, nenhum videozinho do TikTok ia me desestabilizar, que nem desestabilizou antes, né? Porque eu vi o vídeo que falava sobre, processo jurídico e não sei o quê, e que demorou muitos meses. Por isso que eu caí no desespero e comecei a chorar, sabe? Eu fiquei impressionada que logo depois isso passou. Isso passou porque eu sei que quando eu afirmo alguma coisa, essa coisa vai acontecer, entendeu? Não tem porquê e eu ficar desesperada, ficar com medo. Então, eu só chorei um pouquinho ali, eu acho que eu realmente precisava chorar um pouquinho, né? Só pra descarregar. Mas logo depois isso passou e eu fiquei muito impressionada porque realmente, se fosse eu, tipo, sei lá, de uns meses atrás, eu ficaria completamente desestabilizada, eu ficaria completamente mal, eu ia estar chorando até agora, eu não ia ter motivos pra pegar a câmera e gravar vídeo, eu ia estar completamente desolada, sem saber o que fazer, eu ia estar falando, por que isso acontece comigo? Por que isso acontece comigo? Entendeu? Eu já ia estar me colocando nessa posição e isso não acontece mais, isso é uma sombra que, graças ao shadow work, graças ao meu entendimento espiritual, sumiu da minha vida, entendeu? Mesmo que eu tenha ficado com vontade de chorar, é completamente normal, né? É uma reação humana, mas isso não cagou, sabe? Tudo. Agora eu tô reforçando aqui o meu contorno do nariz, porque eu acho que ele precisa estar um pouquinho mais forte. Gente, então, já faz 1 hora desde o último take, porque
o meu telefone simplesmente começou a ficar com pouco armazenamento, e daí eu não conseguia passar para o computador as fotos, os vídeos, no caso. Eu gravei em modo cinema sem querer, então o processador ficou assim, em choque. Eu não sei nem por que tem o modo cinema, então se é pro processador do celular ficar dessa forma, mas assim, eu acho que o de hoje tá sendo um teste espiritual, tá? Porque antes também eu tinha muito problema com isso no meu antigo celular, no meu iPhone 11, eu tinha muito problema em passar os vídeos do celular pro computador. Então teve um momento que eu comecei a editar pelo celular, mas eu nunca gostei muito. E era era um inferno passar por causa do armazenamento, por causa do iCloud. Era assim, uma coisa assim, o tempo inteiro. E eu chorava e ficava desesperada, ficava cansada, sabe? Me dava uma canseira. Eu comprei um celular novo justamente por esse motivo. E hoje aconteceu a mesma coisa. Eu fazia, ó, que isso não acontecia. E eu fiquei 1h30, assim, tentando passar os vídeos. Tive que reiniciar meu celular várias vezes, tive que passar. Gente, tive que ter muita paciência hoje, muita. Eu acho realmente que tá sendo um teste espiritual, tá? Não esqueçam que a gente tem que ver tudo por esse lado, tá? É um teste pra eu ficar mais calma, pra eu saber que às vezes as coisas vão fugir do meu controle, mas eu consigo voltar ao centro, eu consigo me recentralizar, eu consigo ficar calma, manter a calma e resolver as situações. Eu fiquei muito feliz com isso, porque eu acho que realmente é o meu despertar espiritual, entendeu? Falando. É muito a ver com a bruxaria, com a magia na minha vida, muito a ver com a lei da exposição na minha vida. Tudo, assim, tudo isso tá muito conectado com essa evolução espiritual que eu tô tendo, e isso tudo que aconteceu hoje, com certeza foi um teste social que estão fazendo. Eu ainda tô, nesse meio tempo, ainda conversei um pouco mais com o suporte do TikTok, com algumas pessoas também que possam me ajudar. Só que eu fiquei muito em função de passar os vídeos pro computador, né? Passou muito tempo, eu já tive que dar uma acentuada na maquiagem, passar o pó, né, logo, e passei o blush. Eu gravei já alguns vídeos pra postar no meu TikTok, enquanto, até eu não recuperar a conta ainda, né? Eu já gravei uns vídeos, já deixei eles prontos, porque eu sei que a conta é minha, que eu vou recuperar. Então, pra voltar, né, voltando na maquiagem, eu passei esse blush aqui, que ele é de um tom diferente de todos os blushes que eu já usei. Ele é mais, assim, uma coisa mais argila, sabe? Eu queria um blush que desse esse tom. Nossa, que desse esse aspecto e que fosse parecido com o que eu uso na boca. E passei outro pó também que eu comprei, esse aqui é novo, esse aqui também, que é da Nina Secrets. Ele é esse pó aqui, cor 3, e ele é pó compacto, com cor, que fazia muito tempo que eu não... Gente, fazia muito tempo que eu não usava esse tipo de pó. E daí já passei, agora a gente pode ir direto, então, pros olhos, tá? Mas, enfim, vocês sabem, né, como passa blush. Passei com esse pincel aqui, pincel de blush. Depois passei esse aqui com a esponjinha, dando várias apertadinhas bem fortes pro produto aderir bastante. E depois que eu fizer o olho, eu vou varrer esse pó. Enquanto isso, a gente deixa fazendo o baking. Ai, eu nem sei ainda direito o que eu vou fazer. Eu acho que eu não tô, assim, no clima de fazer uma coisa muito forte hoje, sabe? Vou fazer o meu olho escuro, como sempre, é óbvio. Mas eu acho que eu não vou fazer nada muito exagerado. Aqui, achei o meu lápis de olho. Eu sempre faço lápis de olho, tá? Vamos lá. Antes eu vou só pentear os meus cílios rapidinho. Bom, gente, o que eu tava falando antes de acontecer mais um imprevisto no dia de hoje, e assim, olha só que loucura, sabe? Eu tava planejando que hoje ia ser um dia de muita produção de vídeos, porque é feriado, né? E eu não vou trabalhar, porque pra quem não sabe, eu comecei a trabalhar pra ter experiência, assim, sabe? Eu queria ter uma experiência diferente e é uma coisa muito louca pra mim sair da minha zona de conforto. E o meu trabalho, pra mim, é isso, sair completamente da minha zona de conforto. E eu não tô trabalhando porque eu preciso, assim, sabe? É mais porque eu queria uma experiência nova e importante, que eu sei que vai ser muito importante na minha vida. Trabalhar, assim, conhecer pessoas e fazer novas conexões, enfim. E por isso que eu comecei, né, a trabalhar. E eu, óbvio que no começo eu tava muito nervosa. E assim, foi muito rápido também. Eu tava procurando e, tipo, aconteceu super rápido, mas isso é história pra outro vídeo que eu vou fazer. Muito estranho, porque, né, eu tô saindo 7 da manhã, voltando 7 da tarde, então, pra casa, né, voltando já é de noite.
Então, assim, tá sendo uma loucura essas últimas 2 semanas. Eu tava planejando, tava muito feliz porque fazia tempo que eu não gravava e eu tava muito animada pra gravar. E daí aconteceu isso, logo no dia que eu tinha planejado só gravar. E olha só a hora que eu tô gravando, agora já é quase 7 horas da noite. E eu planejava ficar gravando o dia todo, assim, sabe? E no final do dia já ter vídeo pronto pra editar. E isso é importante pontuar que não me desestabilizou. Na verdade, eu estou tranquila, sabe? Estou tranquila porque eu sei que o que é meu e é isso, entendeu? Pode ocorrer qualquer imprevisto, mas eu sei que esses imprevistos vão trazer algo de bom pra minha vida, vão trazer amadurecimento, vão trazer alguma experiência nova, vão trazer, assim, eu sei que tudo que pareça ruim na minha vida acontece por um motivo, e eu sei que eu sou protegida, enfim. Inclusive, eu passei o lápis de olho sempre borrando um pouquinho, agora eu venho com sombra preta passando aqui e eu vou arrastar um pouquinho assim desse lado. Eu tô pensando ainda o que eu vou fazer no olho em si. Tá, eu decidi que eu vou fazer um leve esfumadinho aqui. Ó, gente, eu tô fazendo um esfumadinho bem de levinho, porque eu não queria uma coisa tão exagerada, sabe? Aqui não tem muita coisa pra eu falar pra vocês, tá? O importante é vocês terem uma sombra preta boa, que não vá manchar a sua maquiagem. Tipo, eu usava essa daqui, da Ruby Rose. A pigmentação não é tão boa. E agora eu tô usando uma paleta que eu achei aqui da Mary Kay, que assim, nem existe mais, então não adianta nem eu mostrar pra vocês. Vocês vão vir com um pincelzinho assim, gatinho, e que seja de esfumar. Se ele for um pouco menor, é até melhor. Pra que você consiga ir dando batidinhas aqui e com a pontinha você consiga ir trazendo mais pra cá. Porque é basicamente isso, não tem muita coisa pra eu, sabe, performar muito com vocês, porque é muito fácil. É só isso mesmo. Às vezes eu passo um glitter, mas hoje eu não vou passar. Tô pensando em dar uma clareadinha na minha sobrancelha. Uma coisa que eu fiz também, como sendo bruxa agora falando, eu acendi uma vela pros meus guias espirituais, pedindo a proteção, pedindo um amparo no caso da ajuda pra recuperar essa conta. E, gente, eu vou deixar umas fotos também de como ficou a vela. E olha só. E depois que eu acendi essa vela, eu também me senti mais tranquila. Tudo, assim, quando começou a dar os problemas pra recuperar, pra mandar as fotos pro computador, eu botei uma música, fiquei relaxando, pra isso não me deixar nervosa, pra não me deixar mal, porque... E daí eu pensei, nossa, agora que eu tô sem a conta do TikTok, eu não vou gravar nada também, eu tô super desanimada. Mas daí eu pensei, assim, demorou, tá? Demorou um pouquinho. Eu comecei a gravar, era 4h40, mais ou menos, 4h30 e tal. E eu fiquei me enrolando bastante, porque eu, né, fiquei desanimada, obviamente. E daí eu levantei e falei, não, vou gravar sim. Eu tenho YouTube, eu posso gravar vídeos e deixar prontos, que nem eu fiz antes, pra postar no TikTok. Eu tenho que avisar o pessoal também, tenho que fazer stories, eu tenho que me movimentar. Eu não vou deixar isso, né, eu ficar numa inércia aqui que não tem necessidade, sendo que eu já sei que tá tudo certo. Entendeu? Eu já sei que tá tudo certo, então eu não vou deixar isso me desestabilizar. E daí eu peguei, levantei, comecei a gravar. Mesmo que tenha dado alguns mais imprevistos, eu ainda assim continuei firme. Então, assim, eu tô muito orgulhosa de mim. Eu tô muito orgulhosa que eu consegui me manter calma nessa situação, que eu não deixei isso me deixar pra baixo, isso me deixar mal, eu ficar, que nem eu falei, meio inerte, assim, as coisas. Sei que o que é meu, entendeu? Que nem eu falei antes pra vocês. Então, assim, agora, nessa sociedade que a gente vive, a gente não sabe lidar com imprevistos. A gente não sabe lidar quando as coisas saem do nosso controle. Pelo menos eu, assim, como mulher falando agora, eu não conseguia, pelo menos, lidar, assim, quando as coisas saíam do meu controle, quando alguma coisa acontecia fora do comum, quando eu saía da minha zona de conforto. Era sempre muito horrível, sabe? Uma coisa que me deixava angustiada, assim, muito, muito mal. Eu acho que conforme eu fui me conhecendo e abraçando as minhas partes, isso foi
essa falta dessa preocupação, assim, essa diminuição dessa preocupação que eu tinha foi bem natural, sabe? Eu não tive que fazer muita coisa, assim. Eu só tive que conhecer essas partes de mim, etc. Também começar a me conectar mais com o espiritual, sabe? Comigo mesma, assim. E é claro que as afirmações também me ajudam muito, que nem eu falei antes. As afirmações sempre me ajudaram muito, então é importante vocês lembrarem das afirmações robóticas nessa hora. Sempre afirmar que tá tudo bem, tá? Que tá tudo bem as coisas saírem do seu controle, as coisas vão melhorar, que elas vão mudar pra melhor. E sempre lembrando disso, sabe? Assim, você voltar ao seu centro, para você voltar a você mesma e lembrar disso. Lembrar do seu poder, de quem você é. Uma coisa que eu vou fazer também aqui, nessa manchinha que eu tô, nem dá pra ver direito, mas eu vou fazer uma pintinha, pra parecer que é uma pintinha mesmo. Passei um pouquinho de rímel aqui embaixo e eu vou dar uma reforçada no meu contorno com esse bronzer aqui da Natura. Enfim, gente, por isso que a conexão espiritual e a conexão consigo mesma, assim, é tão importante. E também você lembrar no seu 4D, essas coisas essas coisas não vão fazer diferença nenhuma, entendeu? Porque aquilo que é seu já é seu e você tem que lembrar disso, você tem que continuar afirmando isso. Não se deixe esquecer dessas coisas, esquecer do seu poder, esquecer que você é a deusa da sua realidade quando acontece algum imprevisto. Não deixa isso te desestabilizar, porque olha só o que aconteceu hoje, gente. Olha só o que aconteceu hoje. E eu não tô morrendo de nervosa, não tô assim, perdendo as minhas estribeiras. Eu vou passar um pouquinho aqui de iluminador. Esse iluminador, ele é um pouco rosa, tá? Mas é que ele é muito bom, tipo, olha isso. Mas eu acho que é basicamente isso. Agora só falta o lip combo e botar uma roupa, né? Uma roupa diferente, me sentir essa bela gostosa que eu sou. Pronto. Troquei de roupa, eu botei uns acessórios. Bora fazer o lip combo. Eu acho que eu vou usar esse lápis aqui de boca. Assim, às vezes bate uma ansiedadezinha. Tipo, enquanto eu tava trocando de roupa e botando acessório, eu me senti um pouco estranha. Como se tivesse algo errado, né? Pois é. Mas, enfim, continuando mantendo a mentalidade de que tá tudo certo. De que já deu tudo certo, de que eu recuperei minha conta. Enfim, tudo bem. E é isso, tá? Pelo menos eu sou maravilhosa. And is it? E é isso, gente. Eu vou deixar a minha conta reserva do TikTok aí na tela, que eu criei. Então eu vou postar alguma coisa lá, contando como foi que aconteceu. E explicando, né? Já alertando as pessoas também de como aconteceu. Enfim, então me sigam lá, por favor. E minhas redes sociais inteiras estão aí na tela. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que tenha dado um acalmo, uma calmaria ali no coraçãozinho de vocês. E um beijo da bruxinha favorita de vocês.